Tem dias que a gente só continua porque algo lá dentro ainda insiste em acreditar. E é exatamente aí que Deus mais se revela. A sua luta, por mais difícil que esteja, não é o fim da linha. É o sinal de que você não parou. É a marca de quem decidiu continuar mesmo cansado, de quem escolheu permanecer firme mesmo quando tudo parecia desmoronar. Isso não é fraqueza, é fé. Cada lágrima que você segura, cada oração que faz em silêncio, cada escolha que você toma para seguir mesmo sem ver o resultado. Tudo isso mostra que você está avançando, mesmo quando parece estar parado. E talvez você nem perceba, mas está vivendo o combate da fé. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Isso não é derrota, isso é maturidade, é propósito. É a prova de que Deus está conduzindo você num caminho que tem sentido, mesmo quando não faz sentido agora. Não ignore o valor da sua perseverança, porque ela está escrevendo a história que o céu conhece muito bem. E hoje, enquanto você ouve essa mensagem, meu desejo é que o seu coração sinta esse abraço de Deus. Você não está sozinho e não está perdendo. Você está sendo preparado. Tem muita gente que, ao olhar para os próprios dias difíceis, começa a se perguntar: será que estou no caminho certo? Se fosse da vontade de Deus, por que está tão difícil? Mas a verdade é que nem toda dificuldade é sinal de que algo está errado. Às vezes, é exatamente o contrário. A luta que você enfrenta agora pode ser a prova mais clara de que você está trilhando o caminho certo, o caminho do propósito. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele passou por prisões, perseguições, naufrágios, traições, e ainda assim, ao fim da jornada, pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Ele não disse isso porque teve uma vida fácil, mas porque escolheu continuar, mesmo em meio às batalhas. A luta para ele era o sinal de que estava avançando. E talvez seja isso que você precise lembrar hoje. Você não está parando, está sendo moldado. A vida com Deus não é uma promessa de ausência de dor, mas sim de presença constante dele no meio dela. Às vezes, a gente se sente cansado de lutar, não porque estamos perdendo, mas porque estamos entregando tudo de nós, e isso desgasta. Talvez você esteja num daqueles dias em que se sente invisível, como se ninguém notasse o esforço que você tem feito para manter a fé viva, o coração limpo, a esperança acesa. Mas Deus vê. Deus conhece cada passo silencioso que você dá, cada batalha que trava por dentro, cada vez que diz amém, mesmo quando não entende. E isso é avanço. Pode não parecer que está havendo progresso, mas o céu celebra cada vez que você escolhe confiar, mesmo quando tudo ao redor parece dizer que não vale a pena. Quantas vezes você pensou em desistir e mesmo assim levantou no dia seguinte e tentou mais uma vez? Isso é força. Quantas vezes chorou em silêncio e mesmo assim continuou amando, perdoando, trabalhando, cuidando de quem precisa de você? Isso é fé em movimento, porque fé não é ausência de cansaço, é continuar mesmo cansado. Fé não é ter todas as respostas, é escolher confiar mesmo quando as perguntas ainda não foram respondidas. A perseverança que você tem mostrado, mesmo sem aplausos, mesmo sem recompensa visível, está sendo vista e honrada por Deus. Você pode não enxergar os frutos agora, mas há raízes sendo firmadas. E nenhuma árvore cresce para cima sem primeiro aprofundar suas raízes para baixo. É isso que sua luta está fazendo, fortalecendo sua base. Lembre-se de que até Jesus, em sua humanidade, sentiu angústia profunda no Getsêmani. Ele suou sangue. Ele orou pedindo, se possível, que aquele cálice passasse, mas também orou dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. Lucas 22:42. Isso é entrega, isso é propósito. E se até o próprio Filho de Deus passou por momentos de profunda dor,
Antes de cumprir seu propósito, quem somos nós para não passar também? A diferença é que, em Cristo, a dor nunca é em vão. O sofrimento não é castigo, é construção. É como se Deus estivesse nos esvaziando de tudo o que é raso, para que possamos carregar o que é eterno. E quando você passa pela luta com fé, você sai do outro lado com uma maturidade espiritual que o mundo não entende, mas o céu reconhece. Talvez hoje você esteja enfrentando lutas internas que ninguém vê. Às vezes, a batalha não está fora, está dentro. É o esforço de manter o coração limpo quando tudo em você quer reagir. É a escolha de perdoar quando seria mais fácil se afastar. É o combate de manter o amor, mesmo depois de ter sido ferido. E tudo isso faz parte do propósito, porque Deus não está apenas te levando para um lugar. Ele está te transformando numa pessoa que será capaz de permanecer nesse lugar quando chegar. Sua luta hoje está forjando em você um caráter que o céu usa. Está te tornando forte de verdade, não só de aparência. É por isso que você não pode desistir. Você não pode parar agora. O que está sendo gerado em você tem valor eterno. A caminhada de Paulo não terminou em aplausos terrenos. Ele terminou a carreira sozinho numa prisão, mas cheio de convicção. Guardei a fé, e o céu o recebeu com honra. Porque no fim das contas, não é sobre como os outros nos veem, é sobre como Deus nos reconhece. E Ele reconhece os que perseveram. Ele conhece a alma que decidiu obedecer, mesmo sem entender. Ele se agrada do coração que escolhe amar, mesmo quando não é correspondido. E tudo isso é propósito. Propósito não é só chegar a um destino, é também se tornar alguém segundo o coração de Deus no processo. Sua luta tem esse papel. Ela está revelando o ouro que existe dentro de você. Se você sente que está cansado de lutar, talvez seja porque está realmente se esforçando. E isso é bom. Mostra que você não está vivendo de qualquer jeito, que você se importa com o que é certo, que você está se dedicando a uma fé viva. E mesmo que as circunstâncias tentem te convencer de que está tudo parado, que nada muda, Deus está trabalhando nos bastidores. Às vezes, o maior milagre é aquilo que Deus está fazendo dentro de nós, silenciosamente, pouco a pouco, fortalecendo, curando, amadurecendo. Não despreze esse processo. Ele é santo e há um propósito até na dor. O que hoje parece escuro, amanhã vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e entender: foi ali que Deus me formou. E se hoje você precisar apenas respirar fundo e dizer: Senhor, me ajuda a continuar, já é suficiente. Porque Deus não está esperando de você uma força perfeita, Ele está esperando um coração disposto. O céu não exige performance, exige entrega. E se tudo o que você tem é um coração sincero que ainda confia, mesmo chorando, então você já está vencendo. Não pela ausência de quedas, mas pela insistência em se levantar. Cada passo que você dá, mesmo trêmulo, está te levando mais perto do propósito. E sua luta de hoje será o testemunho de amanhã. Não desanime. Deus está com você em cada detalhe. Você não está derrotado. Você está sendo lapidado. Tem gente que pensa que vencer é nunca chorar, nunca ter medo, nunca passar por momentos de fraqueza. Mas a verdade é que os maiores vencedores da fé foram justamente aqueles que passaram pelas maiores dores e não desistiram. Davi chorou tanto ao ponto de não ter mais forças, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Elias, mesmo sendo profeta, chegou ao ponto de pedir para morrer, de tão sobrecarregado que estava, mas foi sustentado por Deus no deserto. Jó perdeu tudo o que tinha, foi traído, desprezado, acusado injustamente, mas em nenhum momento perdeu a esperança no caráter de Deus. Isso é perseverança, isso é combate da fé. E o que todos eles tinham em comum? Eles continuaram.
E é isso que você também está fazendo, mesmo sem perceber. Você está continuando, mesmo com o coração às vezes cansado. E isso é muito precioso diante de Deus. Quando a gente enfrenta lutas longas que parecem não ter fim, o sentimento de inutilidade começa a bater. A gente começa a se perguntar se está mesmo sendo usado por Deus, se tem algum valor nisso tudo. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. O propósito de Deus não se mede pelo resultado visível, mas pela fidelidade com que você caminha. Tem gente que prega para multidões e tem propósito, mas tem gente que ora em silêncio por um filho rebelde todos os dias e está cumprindo um propósito tão profundo quanto. O céu vê diferente da terra. O céu mede pelo coração. E mesmo que você esteja se sentindo pequeno hoje, aos olhos de Deus, há um gigante espiritual se levantando dentro de você. E a cada luta enfrentada com fé, sua raiz desce mais fundo e seu testemunho sobe mais alto. Você está crescendo, mesmo se sentindo pequeno. Sabe aqueles dias em que você ora e parece que o céu está em silêncio? Aqueles momentos em que você dobra os joelhos, mas não sente nada, não ouve nada e tudo parece vazio? É aí que sua fé está sendo mais fortalecida. Porque confiar quando se sente é fácil, mas confiar no silêncio é caminhar por fé, não por vista. E isso agrada profundamente ao coração de Deus. É como uma mãe que vê o filho dando os primeiros passos. Ela se afasta só um pouquinho, não para abandoná-lo, mas para que ele aprenda a andar. E quando ele cai, ela corre e levanta de novo. Assim também é o Senhor com você. Ele nunca deixou de estar por perto, só está te ensinando a caminhar com confiança. E cada passo seu, mesmo trêmulo, é precioso para Ele. Talvez você esteja enfrentando oposição. Pessoas que não entendem o que Deus colocou em você, gente que desacredita do seu chamado, que despreza sua caminhada porque não consegue enxergar com os olhos da fé. Isso machuca, eu sei. Ser mal interpretado dói. Mas Jesus também foi rejeitado, também foi criticado, também foi desacreditado. E mesmo assim, ele permaneceu. Porque quem caminha no propósito não depende da aprovação dos homens. Depende da direção de Deus. E se Ele está contigo, não importa o que digam. A sua luta não é sinal de erro, é sinal de que você está incomodando o inferno. Porque quem está parado não sofre resistência, mas quem está avançando sempre vai enfrentar barreiras. Não se assuste com isso. Isso só prova que você está no caminho certo. Quantas vezes você já foi dormir com o coração apertado, pedindo forças para continuar? E mesmo assim, acordou no outro dia e escolheu ser gentil, amar, trabalhar, cuidar, mesmo sem ser reconhecido? Isso é o tipo de fé que o céu aplaude. Não é barulhenta, não busca holofotes, mas é sincera. E Deus honra esse tipo de fé. Ele conhece o esforço de quem se mantém firme mesmo na tempestade. E Ele promete: nenhuma lágrima sua será em vão. Nada do que você está enfrentando agora será desperdiçado. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até essa dor que parece injusta, até essa fase que você não entende, tudo isso vai cooperar, vai se encaixar. Deus está costurando algo maior por trás dos bastidores da sua vida. É importante lembrar que mesmo no meio da luta, Deus continua sendo bom. A dor não muda o caráter de Deus. Às vezes é difícil compreender isso, principalmente quando a gente ora por cura e ela não vem, ou quando pedimos por respostas e só recebemos silêncio. Mas mesmo nesses momentos, Deus continua sendo Pai, e Ele cuida de nós com amor eterno. O fato de você ainda estar aqui, respirando, com o coração sensível à presença dEle, já mostra que a graça está te sustentando. Mesmo na tempestade, Ele ainda acalma a sua alma. Mesmo na escassez, Ele ainda provê o necessário. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele ainda é o alicerce. E esse amor não falha. Nunca vai falhar com você
Não ignore o quanto você já caminhou. Olhe para trás por um momento. Veja quantas batalhas você já venceu. Quantas vezes pensou que não iria aguentar e ainda assim suportou. Isso é graça. Isso é Deus cuidando de você mesmo quando você achou que estava sozinho. E se Ele já te sustentou até aqui, por que agora Ele te deixaria? O mesmo Deus que começou essa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6 nos lembra disso. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Você não foi esquecido. Você está em processo. E o processo dói, mas forma. O processo cansa, mas amadurece. E no final, você vai entender que valeu a pena não ter desistido. Então continue, ainda que com passos lentos, ainda que com lágrimas nos olhos, ainda que sem força para falar, mas com o coração dizendo: Senhor, eu confio. Porque isso é vencer, isso é avançar, isso é viver o propósito. Não espere um caminho sem dor. Espere um Deus que caminha com você. E Ele está aqui agora, através dessas palavras, te lembrando que você não está só. Sua luta é nobre. Sua resistência tem valor. Sua fé está sendo fortalecida. E o que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. Não pare. Deus está cuidando de tudo. Existe um valor eterno em continuar crendo quando tudo grita para você parar. E talvez você esteja justamente nessa fase, lutando contra o cansaço, enfrentando dúvidas que nunca teve antes, sentindo uma solidão que só Deus entende. Mas mesmo assim, você permanece. E isso é lindo aos olhos de Deus, porque não é todo mundo que escolhe continuar quando está machucado. Muitos desistem no meio do caminho. Mas você está aqui ouvindo essa palavra com o coração aberto, e isso prova que a esperança ainda vive em você. Mesmo que pequena, ela existe. E é sobre ela que Deus vai trabalhar. A palavra nos ensina que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Mateus 17:20. Ou seja, o que Deus espera de você não é perfeição, é perseverança. Uma fé viva, ainda que frágil, é mais poderosa do que uma fé perfeita que não caminha. E às vezes, sem perceber, você está sendo resposta na vida de outras pessoas. Talvez você pense que sua luta é algo que só te enfraquece, mas o que você suporta em silêncio está edificando pessoas que nem sempre demonstram. Sua firmeza, sua forma de reagir à dor, sua paciência mesmo no caos. Tudo isso fala, tudo isso inspira. Você já reparou que existem pessoas ao seu redor que só continuam porque te veem firme, mesmo quando está se sentindo desmoronado por dentro? Pois é, às vezes a nossa maior mensagem é pregada em silêncio, com atitudes, e Deus te usa assim, mesmo sem púlpito, mesmo sem microfone, mesmo sem palavras bonitas. Ele te usa com a vida. E isso é propósito, é viver uma fé que brilha mesmo nas sombras. O processo de Deus nunca é em vão. Cada fase difícil, cada porta fechada, cada não que você recebeu, cada amizade que se afastou, tudo isso está ligado ao seu propósito. Deus não desperdiça nada. Até as perdas fazem parte do plano. José foi vendido, injustiçado, preso. E tudo isso foi necessário para que ele chegasse ao palácio. Nada do que ele viveu foi bonito, mas tudo foi necessário. E o mesmo acontece conosco. Às vezes, as fases mais desconfortáveis são as que nos levam mais perto do centro da vontade de Deus. É como uma poda, dói, mas depois floresce. Então, não se desespere diante do que você perdeu. O que sai da sua vida sob a direção de Deus é só aquilo que Ele não permitirá que atrase o seu avanço. Você já parou para pensar que há vitórias acontecendo dentro de você que ainda não se manifestaram fora? O Espírito Santo está te moldando todos os dias. Às vezes, Ele está tratando o orgulho, curando feridas antigas, quebrando padrões, fortalecendo sua mente. Isso é tão precioso quanto uma bênção visível.
Às vezes, você não vê mudanças ao seu redor, mas há um renovo acontecendo dentro. E quando esse renovo se completa, o externo também muda. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, Isaías 40:31. E o renovo começa dentro. Você pode não perceber agora, mas há uma obra acontecendo na sua alma. E quando você se der conta, já não será mais a mesma pessoa. Será mais forte, mais sábio, mais cheio da presença de Deus. Há pessoas que olham para você e não imaginam o peso que você carrega. Elas não sabem o esforço que é manter o sorriso, cumprir os compromissos, manter a fé em meio às frustrações. E por isso é importante você se lembrar: Deus sabe, Deus vê, Deus conhece o interior. E Ele se agrada de um coração sincero, mesmo quando frágil. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele está mais próximo agora do que você imagina. E se tudo o que você consegue fazer hoje é segurar firme na mão dele, então isso é tudo o que você precisa. Porque Ele vai te conduzir, Ele vai te erguer, Ele vai completar aquilo que começou em você. A vida espiritual não é uma linha reta. Tem altos e baixos, tem dias de ânimo e dias de desânimo. Tem fases de abundância e outras de escassez. E isso não faz de você um fracasso, faz de você um humano. O que te torna diferente é a forma como você escolhe enfrentar essas fases, com fé. O segredo não está em nunca cair, mas em se levantar com a ajuda de Deus. O próprio Salmo 37:24 diz que, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Então, mesmo que você tenha falhado, mesmo que tenha tido dias de fraqueza, Deus continua ao seu lado. Ele não te abandona por causa das suas falhas, Ele te ajuda a superá-las. E isso é graça, é amor incondicional. Tem coisa que Deus permite para que você aprenda a depender mais dEle. Tem fase que Ele permite para tirar a pressa da sua alma, para ensinar paciência, fé, confiança. Porque às vezes queremos tudo na hora, mas Deus está ensinando a esperar. E não é fácil esperar, mas é necessário. Quem aprende a esperar, aprende a confiar. E quem confia, amadurece. E quem amadurece, carrega mais do céu. Então, se o tempo está demorando, se as promessas parecem distantes, se os dias estão longos, respire. Deus está cuidando de tudo. No tempo certo, tudo vai se alinhar. E você vai entender que a espera também fez parte do avanço. Por fim, lembre-se disso. A sua luta é uma ponte, não um fim. É o caminho que te leva para mais perto de Deus. E se você estiver atravessando esse vale, continue. Não se assuste com o silêncio, não desanime com o peso. Continue caminhando. Cada passo que você dá está contando. E logo você vai olhar para trás e entender o quanto cresceu. A luta não é derrota, é sinal de que você está se movendo, mesmo com dor, mesmo sem aplausos, mesmo sem certezas. E quando você alcançar o propósito, vai entender que tudo fez parte do plano. Até o que você achou que era o fim, era só o início de algo muito maior. Talvez você esteja passando por uma estação em que tudo parece estar sendo tirado. Amizades esfriaram, portas se fecharam, oportunidades desapareceram, e isso dói. Dói se sentir deixado de lado, dói não entender os porquês, dói não conseguir controlar nada. Mas até as perdas fazem parte do plano de Deus. Quando Ele começa a te alinhar com o propósito, Ele também começa a retirar da sua vida tudo o que não vai te acompanhar nessa nova fase. Não porque Ele queira te punir, mas porque Ele quer te proteger. Tem gente que não consegue entender isso e se agarra ao que está indo embora, sem perceber que o que Deus tem adiante é muito maior. Confie no que está sendo retirado. Pode parecer um vazio agora, mas é espaço sendo criado para algo novo nascer. E nesse novo, você vai entender o porquê de tudo.
Você já percebeu que as fases mais difíceis são aquelas que mais nos ensinam a orar com sinceridade? É quando a gente está no vale que a oração se torna mais honesta, mais profunda, mais íntima. Porque ali não tem performance, ali não tem palavras decoradas, tem só você e Deus. E nesses momentos você pode não ouvir uma resposta audível, mas o seu espírito sabe que não está sozinho. Deus se faz presente na quietude. Ele abraça a alma com uma paz que não se explica. E aos poucos, aquilo que parecia insuportável vai se tornando suportável. Ele não tira o peso de uma vez, mas fortalece os ombros. Ele não apressa o tempo, mas sustenta a fé. E quando você menos espera, está mais forte do que antes, mais maduro, mais sensível à voz dele. Tudo o que você está enfrentando hoje não é em vão. Nenhuma dor, nenhuma espera, nenhuma lágrima tem sido desperdiçada diante de Deus. O combate da fé é silencioso, mas poderoso. E mesmo que você não veja com os olhos naturais, o céu inteiro tem acompanhado a sua caminhada com honra. A sua luta não é prova de fracasso, é prova de coragem. É sinal de que você continua, mesmo sem força, de que você crê, mesmo sem entender. E isso é avançar no propósito. A cada renúncia, a cada perdão oferecido, a cada passo dado com fé, mesmo trêmulo, você está sendo guiado para mais perto do que Deus sonhou para a sua vida. Então, não desanime, não pare. Se tudo o que você puder fazer hoje for descansar no colo do Pai, então faça isso, porque é no colo dele que os cansados encontram força, que os feridos são curados e os perseverantes recebem novas direções. E se você chegou até aqui com o coração apertado, sentindo o peso das lutas, eu te convido agora a orar comigo. Não importa se você está em silêncio, se está sozinho num quarto ou em meio à multidão, Deus está aí com você. Ele escuta até o sussurro mais tímido da sua alma. Então feche os olhos, se quiser, ou apenas se conecte com Ele neste momento. Vamos falar com aquele que nos sustenta mesmo quando tudo parece desabar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu coloco diante de Ti cada vida que está orando comigo. Tu conheces os caminhos, as dores escondidas, as lutas que ninguém vê. Tu sabes o quanto tem sido difícil continuar, o quanto o coração tem se sentido cansado, enfraquecido, até mesmo sozinho. Mas hoje, Senhor, nós escolhemos confiar que a Tua presença nos envolve, que o Teu propósito está se cumprindo mesmo nos dias silenciosos. Pai, fortalece os que estão fracos, consola os que choram, renova os que pensaram em desistir. Que cada pessoa aqui sinta o Teu cuidado de forma tão real, que mesmo em meio à luta, ela saiba, o Senhor está no controle, nos ensina a continuar crendo, mesmo quando não vemos saída. Nos dá a graça de combater o bom combate com fé e esperança, sabendo que o Senhor nos sustenta em cada passo. Que a Tua paz seja derramada agora, sobre toda a ansiedade, sobre toda a confusão, sobre toda a angústia. Em nome de Jesus, nós Te entregamos tudo, descansamos em Ti e cremos que o melhor ainda está por vir. Amém. Se essa oração falou com você, se essa palavra alcançou o seu coração, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Que Deus continue sustentando você, te guiando em cada detalhe, e que essa mensagem possa ecoar dentro de você nos dias bons e nos dias difíceis. Se você sentiu paz, se você foi tocado, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Eu sempre leio com carinho. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo. Continue mesmo que devagar, porque a sua luta é a marca de quem está avançando. E o céu está te aplaudindo. Até o próximo vídeo. E que a paz de Cristo encha sua vida com amor, direção e força.